E aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Físico, mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos continuar a série de 3JS depois de quase um ano. Já quase fez aniversário essa ausência de vídeos de 3JS, foi mal aí galera. Bom, e o que nós vamos fazer hoje? Eu estava estudando, até relembrando a 3JS, já que tinha muito tempo que eu não mexia nela. E eu percebi que eu não mostrei para vocês o que dá para fazer com toroides. Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma superfície que é o toro e como que a gente pode usar ela, o que a gente pode fazer de interessante com ela. Então sem enrolação, bora para a programação. Bom, estamos aqui no código. Esse código é bem parecido com o que eu trabalhei da aula 8, né, o último vídeo aí da série de 3JS. E o que tem de importante aqui? Uma coisa bem importante aqui é isso. Eu incluí uma biblioteca que conta os frames por segundo. Eu já tinha usado isso num vídeo anterior, mas eu acho que eu apaguei, excluí por alguma razão e eu decidi retomar, pois como a gente vai mexer com o toroide, seria interessante a gente ver o desempenho que isso dá na nossa máquina. Lembrando que eu estou usando uma máquina aqui bem antiga, tá? Então é capaz que os frames por segundo sejam bem baixos. Bom, e aí o que tem de interessante? Aqui não é var, aqui tem que ser let. Let, beleza. Então esse código aqui, bem no comecinho, é ele que introduz esse contador de frames por segundo. Ele é um objeto da classe stats. E no objeto stats, a gente chama showPanel para mostrar o contador de frames por segundo. E o 0 é um indicativo de que a gente quer o frames por segundo. Se a gente quisesse contabilizar os milissegundos que ele gasta para renderizar os frames, a gente trocaria o 0 ali por 1. E a gente poderia ver também o gasto de memória desse programa. É só a gente trocar o valor ali do parâmetro para 2. 3 ou mais você pode customizar. Eu, para falar a verdade, não sei como que é essa customização, nunca tentei, mas você pode testar aí. E a gente chama appendChild para introduzir no DOM, né, no nosso documento do nosso HTML. Para a gente tem que introduzir o stats, o objeto stats no DOM, e a gente faz isso chamando document_body.appendChild. Agora que eu reparei, deve estar pequena a fonte, eu vou aumentar de tamanho. Pronto, deu uma aumentada aí de tamanho, acredito que está melhor, né? Então, como eu estava mostrando para vocês, está aqui as três instruções que eu chamo para introduzir o contador de frames por segundo no nosso DOM. A primeira linha é o construtor, como eu falei. A segunda linha é qual informação você quer que seja exibida, se é os frames por segundo, milissegundo ou os megabytes de gasto de memória. E a terceira linha ali, a linha 31, você introduz esse contador no seu DOM. E aí vamos passando pelas funções que a gente já fez nos vídeos passados, né? E aqui vamos introduzir o nosso toro. Vamos criar uma variável aqui, torus, function add torus, com o wireframe na cena. É até bom porque eu posso mostrar para vocês duas coisas. Como que a gente coloca um objeto com wireframe, ou seja, com o aramado, de forma que você consiga visualizar cada aresta da geometria do objeto. Então vamos adicionar o touro na cena. Lembrando, pessoal, que todos os objetos geométricos da 3JS precisam de uma geometry, que vai ser a geometria do objeto, e precisa também do material, que seria a textura, as cores que você vai utilizar, algo que vai ser acoplado junto com a geometria. Então vamos criar a primeira geometria aqui. A geometria que a gente quer é de touro, então a gente vai chamar tree torus geometry. É sempre assim, né? Tree alguma coisa, então a gente vai adicionar a geometria do touro. Aí você tem 4 parâmetros que eu prefiro explicar eles. Junto com um exemplo rodando. Vamos deixar o torus geometry como tá? Vamos adicionar o material primeiro.
só porque eu queria mostrar para vocês parâmetro a parâmetro da geometria o que acontece. Então vamos adicionar aqui uma textura, vai ser o Mesh Basic Material. No caso aqui, eu vou fazer dois exemplos de touro. Esse primeiro exemplo vai ser só a malha do touro bem básica. Então a gente vai introduzir aqui entre chaves as informações de material. Vamos introduzir um touro com cor branca. Então a gente usa o valor máximo de hexadecimal, o FF, FF, FF. E vamos ligar o wireframe para a gente ter o aramado da cena. Então é só chamar o wireframe true. Com isso a gente define já a malha, quer dizer, o material que vai acoplado junto com a malha. Então o Torus vai ser uma nova malha do Three.js, passando a geometria e o material ali. Depois disso é só a gente pegar o objeto cena. Ah, Lucas, que objeto cena é esse? Lá para uma aula bem antiga, aula 2, aula 3, eu mostrei como é que você cria uma cena. Não vou explicar de novo, senão vai ficar muito repetitivo, mas o scene é o objeto da cena que contém tudo, basicamente, da sua cena 3D. E é nela que a gente chama o método add para introduzir o touro no meio da minha cena 3D. Bom, desse jeito, tá quase pronto. Vamos só fazer um negócio aqui. Eu vou colocar 4 parâmetros de geometria do touro. Eu vou explicar o que são cada um desses 4 parâmetros passo a passo. Vamos deixar ali tudo eu já volto aqui, porque a gente vai ter que pegar esse método aqui, add torus wireframe scene, e temos que chamar ele quando a nossa função de câmera inicializa. A gente tem o método startFlyApplication, pois a gente criou uma câmera voadora, a câmera Superman, também no vídeo passado. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar add torus wireframe scene. Vamos chamar do jeito que tá, vamos ver o que acontece. Aqui tem um erro, faltou o new aqui antes do Tree Mesh Basic Material. Então vamos agora tentar de novo. Bom, tá rodando aí o nosso exemplo, né? Não repara na quantidade de frames por segundo não, tá um pouco lento porque eu estou usando a webcam no próprio computador, né? Isso come muito processamento. E a gente não tá vendo nada. Isso aconteceu, aí vamos voltar para o código. Isso aconteceu porque a gente definiu um touro com meio que geometria nenhuma. Então vamos aumentar, por exemplo, aqui 50. Vamos botar tudo 50. Vamos ver o que aparece aí. Aí eu vou mexer parâmetro a parâmetro e a gente vai entender o que está acontecendo aí, o que é essas informações do touro. Bom, tá aí. Virou uma bola, mas na verdade não é exatamente uma bola. Aqui, vou andar mais perto aqui, vamos ver se dá pra gente ver. É meio que uma bola, mas tá vendo que tem um buraquinho aqui e um buraquinho aqui. Agora vamos entender aqueles parâmetros. Bom, o primeiro parâmetro aqui, pessoal, é o raio do toroide. Então, quanto maior o valor, mais você vai... O toroide, ele lembra muito uma rosquinha. Então, se você aumenta aquele primeiro parâmetro aqui, você está tornando maior ou menor o touro em si. Quer ver? Vamos trocar para 100 aqui e ver o que acontece. Tá vendo? Ficou maior. Agora realmente está com cara de toroide, com uma cara de rosquinha. Eu vou até deixar assim porque eu acho que esse é um bom valor. Pois então, esse segundo parâmetro aqui, ele define o quão grosso e quão fino vai ser o seu toroide. Vamos diminuir aqui, por exemplo, para 10, só para a gente conseguir visualizar aqui e a gente entender. Tá vendo? Ele tava grossão assim, tipo uma argolona, agora ficou fininho. Então,
Quanto maior esse valor, mais gordinho ou fino vai ficar seu toroide. O primeiro parâmetro ele aumenta ou diminui o tamanho do seu toroide. O terceiro parâmetro ele já é um pouquinho difícil de explicar, mas é quantos segmentos no raio o seu toroide vai ter. Quer ver? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos deixar aqui 150, aqui estava quanto? Aqui estava 50. Vamos deixar assim por enquanto. Eu ainda não mexi naquele parâmetro. Tá assim seu toroide. O que acontece se eu diminuir? Deixa eu tirar isso daqui, opa. Por exemplo, para 10. Vamos ver o efeito que isso vai dar no nosso toroide. Tá vendo? A quantidade de segmentos que você tinha, imaginando que o seu toroide está aqui, né? A quantidade de segmentos que você tinha ao longo do raio do seu toroide caiu bastante. Então, quando você diminui esse valor, a tendência é que seu toroide fique meio triangular demais. Quer ver? Vamos diminuir mais ainda. Vamos diminuir para 5. Vamos ver agora. Tá vendo? A quantidade de segmentos que ligam o toroide do centro até as pontas dele são muito menos segmentos agora. Quer ver? Vamos chegar pertinho, só para a gente entender. Então a gente tem, basicamente esse parâmetro controla o quantos triângulos vai ter ao longo do seu toroide. E a mesma coisa a gente pode dizer desse quarto parâmetro, que são os segmentos tubulares. Vamos diminuir ele também, só para a gente entender. Tá vendo? Ele ficou com um formato tipo um pentágono. Vamos trocar aqui, por exemplo, para 1, que eu acho que aí fica mais fácil de ver. Opa, não. Vamos colocar 2. Acho que 1 eu exagerei. Pois então, você tem 5 segmentos que ligam o seu toroide e agora você tem 2 que definem o quão fino ele fica. Então, quando você diminui esse valor de segmentos tubulares, mais você vai tornando o seu toroide numa espécie de um disco. Vamos colocar aqui 10 e 2 agora. Vamos brincar bem com esses valores. Bom, olha, esse ficou interessante. Vamos aumentar aqui para 100 os segmentos radiais. Então, olha o que vai acontecendo. Você vai definindo quantos segmentos vão ficar ao longo do raio do seu toroide. Enquanto o outro parâmetro, ele define o formato dos tubulares do seu toroide. Tá vendo? Quando você diminui, ele fica fino, ele se transforma num disco. Quando você aumenta esse parâmetro, nós vamos ver o efeito que isso aqui vai dar. Aí mais ele fica com esse formato de tubo. E um tubo transformando ele mais num formato tipo uma rosquinha. Mas talvez você esteja pensando, mas o que eu ganho? Qual a utilidade de eu trabalhar com toroide? E aí vem uma utilidade interessante. Nós podemos criar planetas. Um ótimo exemplo a gente pode criar o planeta Saturno usando toroide. É um exemplo aí interessante que a gente pode tentar fazer. Então vamos criar aqui Add Planet Saturn. Então nós vamos criar um planetinha semelhante a Saturno. Não vai ficar idêntico, né? Mas vai lembrar a figura do planeta Saturno, que é um planeta que você tem um disco de gelo ao redor do planeta. Então vamos criar aqui o Let Geometry. Vou só fechar aqui o exemplo. Só fechar o exemplo para não ficar tão lerdo aqui. Então de novo, New Tree. Só que agora, primeiro, vamos fazer uma Sphere Geometry. Porque o planeta é uma esfera, né? Tem um formato geométrico que é semelhante a uma esfera.
eu já falei um pouco sobre como é que a gente trabalha com geometria de esfera. Eu acho que foi no vídeo passado mesmo, ou no vídeo retrasado. Então a gente define o raio que essa esfera vai ter, a quantidade de segmentos horizontais e segmentos verticais, que definem a geometria, os triângulos que circundam e formam a esfera. E aí vem uma coisa interessante. A gente vai usar uma textura de verdade que a gente vai colocar no planeta. Caso você não se lembre, assiste o vídeo passado que eu falei sobre como que a gente mapeia, coloca textura em geometria de objetos. No caso aí, a textura ela se assemelha a tipo um embrulho que envolve um presente, né? E a gente vai chamar Tree Texture Loader. E no Texture Loader, no construtor dele, você vai ter um objeto onde você pode carregar a textura nele. Vai ser o método load que vai carregar a textura e a gente vai chamar passando o caminho da imagem no servidor. Eu esqueci de falar, isso é importante, pessoal. Eu falei isso em algumas aulas para trás, mas recapitulando isso, você precisa hospedar em algum servidor, nem que seja um servidor local, para a Three.js funcionar. No caso aqui eu estou usando o Cham, então a gente vai passar o caminho da imagem. A imagem é o SaturnMap.jpg. Então aqui eu estou carregando uma textura, só que eu tenho que acoplar essa textura no material do objeto. Então vamos chamar Let Material, passando novamente Tree Mesh Basic Material, e nesse Mesh Basic Material a gente vai passar a informação de textura que a gente definiu ali. Então o Map Texture está ali no objeto Saturno. A gente vai criar uma nova malha, New Tree Mesh, Geometry Material. Até interessante a gente fazer isso porque eu acho que eu não mostrei como é que a gente acopla uma textura numa esfera. Então a gente vai chamar Scene Add Saturno. Com isso a gente já tem a esfera, o volume aí que vai ser o nosso planeta Saturno. Agora vamos lá embaixo. Vamos lá no método Start Fly Application. Vamos comentar o wireframe e vamos adicionar o planeta, o Add Planet Saturno. Vamos ver se está tudo certo, se eu não esqueci nada. Tá aí, deu certo. Temos aí algo que parece um planeta e vamos usar agora, vamos criar um toroide para virar um anel ao redor desse planeta Saturno aí. Então vamos voltar aqui. Vamos criar o Geometry Ring. Ele vai ser um New Tree. Porque o que acontece, pessoal? O touro é interessante para você criar um formato tipo uma rosquinha. Você pode criar, por exemplo, discos. Então dá para fazer muita coisa com a geometria de touro. Eu fiz alguns cálculos aqui e o raio tem que ser maior que o raio da esfera, lógico, porque vai ser um disco que vai ficar do lado de fora, ao redor aí do touro. O segundo parâmetro vai definir a grossura desse meu disco. Vamos colocar, por exemplo, 30, acho que tá bom. Os segmentos radiais, vamos colocar poucos para ele ficar com formato de disco mesmo. Então, toda essa parte radial, imaginando que minha rosquinha está aqui, toda essa parte radial você vai afinar. E segmentos tubulares, pode colocar muitos, vai bem a gosto do freguês isso daí. Aí, vamos pegar emprestado esse texture e esse material, porque a gente só vai mudar algumas coisas. Texture Ring, também passando Texture Loader,
Só que aqui o arquivo é Ring Saturn Map, porque é uma textura que é muito parecida com gelo, então vai ficar com um efeito aí bem interessante. Todos esses arquivos vão estar no GitHub do canal, então podem ficar tranquilos. E aqui vamos fazer o Material Ring, passando o Texture Ring aí. Depois disso, vamos passar o ring aqui, passando também Tree Mesh Geometry Ring. Não, é Geo. Chamei de Geo Ring. Material Ring. Depois disso, aí eu percebi que o disco, né, o anel aí no caso, ele tem que ficar exatamente no meio do planeta. Então, a gente tem que mexer na posição X e Y. Primeiro vamos fazer o objeto rotacionar. Vamos fazer o objeto rotacionar ao redor do eixo X. Então, vamos entender. Aqui você tem o Z, né, para fora. Você tem o Y. Deixa eu fazer aqui. Você tem o Z, que é esse meu dedo. Você tem o X e você tem o Y aqui para cima. Então, o disco está meio assim. Rotacionando em X, ele vai fazer isso. Ou seja, rotacionando dessa maneira, com o planeta aqui, o disco vai ficar aqui ao redor do planeta e vai criar um efeito legal. Vamos colocar 90, acho que é um bom valor. E a gente tem que fazer o disco subir um pouquinho. O disco está meio para baixo, então vamos fazer ele subir um pouquinho para ele encaixar direitinho aqui no planeta. Então vamos fazer ele subir tamanho 20. Outra pergunta interessante. O que são esses valores 90, 20 que eu estou colocando? É graus? É centímetro? É pixel? Na verdade é uma unidade própria que a Three.js usa. Para você entender bem esses valores, não tem jeito. Você tem que ir testando até descobrir as coordenadas que seus objetos mudem. Então, é uma unidade própria da Three.js. Então, vamos chamar agora para fechar o Scene Add Ring. Vamos ver como isso aí fica. Vamos ver se fica legal. Opa, não ficou tão bom. Vamos diminuir aqui um pouquinho, 89. Como os objetos estão meio pequenos, os valores ali são bem sensíveis. Opa, nem assim ficou bom. 89,5 talvez? Porque é igual eu falei, aquilo ali não é 90 graus, é 90 alguma coisa. Se eu falei graus antes, desculpa, eu me enganei mesmo. Tá certo? Tá aí, eu não sou um designer assim de planetas, não é bem minha especialidade, mas assim, até que parece, né? Se você bater o olho assim, isso aí é um planeta, Saturno. Foi uma tentativa aí de fazer. Eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, que você tenha aprendido coisas novas. Dá para fazer muita coisa com toroid. E o exemplo que me veio à cabeça assim de montar é justamente um planeta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Vou fechar aqui para ficar mais rápido. E é isso. Continue acompanhando aí essa nova fase do canal. Vai ter muita coisa de programação aí que eu pretendo mostrar. E valeu! Até a próxima. Tchau!